Olá! Espero que esses momentos de espiritualidade possam trazer a você sempre uma reflexão sobre a sua vida espiritual, que é um dos pilares fundamentais do nosso crescimento. Nós pensamos em família, pensamos na saúde, na nossa vida profissional, na nossa vida econômica, na nossa vida social, afetiva, mas também necessitamos refletir e também trabalhar a nossa vida espiritual. Eu tenho trazido aqui a vida de alguns santos e santas da nossa igreja que tanto nos ensinaram. Gostaria de falar para vocês sobre Santo Agostinho, um grande homem, ele que nasceu em 13 de novembro do ano de 354 e faleceu no dia 28 de agosto de 430. Pensa quanto tempo atrás este homem, já formado com tanta sabedoria, deixou muito para nós. Quem nunca ouviu aquela famosa frase atribuída a ele: a medida do amor é amar sem medidas. Vou repetir: a medida do amor é amar sem medidas. Agostinho cresceu no caminho considerado como pecaminoso e pagão, por conta da influência do seu pai, o filho de Patrício, que se converteu, e da sua mãe, cheia de fé, uma cristã chamada hoje Santa Mônica. Ela que rezou durante muitos e muitos anos para que seu filho fosse de Deus. No entanto, ela sabiamente nunca forçou ou impôs a religião ao filho, mesmo quando ele era criança. Agostinho envolveu-se com uma mulher, teve um filho com ela aos 18 anos de idade, a Deodato, e manteve um relacionamento por 13 anos. Depois teve outros relacionamentos. Ele era de grande capacidade intelectual, porém preferiu saciar o seu coração, procurar as suas paixões e nas diversas correntes filosóficas respostas, tornando-se assim inclusive um membro da seita dos maniqueus. No entanto, a oração da sua fervorosa e perseverante mãe Mônica deu a graça, através de Deus, ao seu filho. Em suas orações foram ouvidas. Seu filho mais velho tornou-se o famoso Santo Agostinho, o santo que influenciou todo o Ocidente cristão e influencia até hoje todos nós. Quando escreveu sobre sua mãe, entre tantas outras coisas, ele disse: ela foi o meu alicerce espiritual que me conduziu em direção da fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Logo após a morte do pai, Agostinho estudou lógica, filosofia e retórica e tornou-se um grande professor de retórica, sendo até reconhecido no Império Romano. Ele procurou, com base em seus estudos, vários modos de encontrar um certo conforto espiritual. Agostinho aproximou-se do maniqueísmo e também de doutrinas filosóficas gregas. E nessa época ele tinha certo de 30 anos de idade. O momento vivido por Agostinho era conturbado. Ele tinha dificuldades de relacionamentos, sobretudo amorosos, com a mãe de Deodato, além de encontrar-se espiritualmente desamparado por todas as doutrinas que procurou. A proximidade de Agostinho com o filho foi muito importante para a sua conversão. Eles estavam imersos numa cultura cada vez mais cristã, até que Agostinho optou pelo cristianismo como religião. Depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de sua mãe, acabou frequentando, por causa da oratória, os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Foi lá que ele encontrou respostas para algumas das suas dúvidas. A influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Diz a sua história que o santo, em um dia de muita angústia, recebeu a visita de um ser iluminado, provavelmente um anjo,
que o entregou um livro e ordenou: toma e lê. Agostinho obedeceu e a partir daquele momento o restaurador cederia o cristianismo como religião. E após este episódio, o bispo Ambrósio batizou Agostinho e o seu filho Adeodato. Pouco tempo depois, o seu filho morreu. Não bastasse o sofrimento pela morte do filho, Agostinho enfrentou também a morte da mãe pouco tempo depois. Mas a sua vida após a conversão e as perdas foi dedicada à Igreja Católica. Agostinho fundou uma ordem religiosa e após a aproximação e morte do velho bispo de Hipona, o religioso foi consagrado bispo da mesma cidade, ocupando o cargo até o ano de 430, ano da sua morte. Santo Agostinho deixou obras valiosíssimas, como por exemplo, Confissões e Cidade de Deus. Vale a pena você ler Confissões. Ele tem um tom altamente autobiográfico e nesse livro Santo Agostinho fala do período da sua vida em que não era convertido, fala também da propriedade do pecado e outras situações mais. Também ele conta como foi convertido tardiamente na fé cristã, uma excelente leitura para quem deseja fortalecer a sua própria fé. Depois, deixou uma obra fundamental para a doutrina da Igreja, que foi registrada em tratados filosóficos, teológicos, em comentários, em sermões, em cartas. Ele exerceu, sim, grande influência em várias áreas do conhecimento. Teve papel e importância também na fixação da hierarquia da Igreja e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Vejam vocês, ele fixou a ideia da vida interior do homem como o palco essencial da construção da identidade. Como eu disse, ele faleceu em Hipona, na África, no dia 28 de agosto de 430, foi canonizado por aclamação popular e depois reconhecido pelo Papa Bonifácio VIII como doutor da Igreja. Eis aí um exemplo de conversão, hein? Dedicado e também do poder da oração em nossas vidas. Procure ler sobre Santo Agostinho. Ele tem uma vida espetacular que nós também devemos seguir. E se você tem sugestões, escreva para mim. Entre no meu portal padrecleina.org.br e envie a sua mensagem. Que Deus o abençoe. Paz e bem, força!